Graça e paz lhe sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Já conversamos que o capítulo 15 é dividido em duas partes. Dois eventos nos quais Deus faz promessas, Abrão responde com queixas e Deus, através de símbolos, confirma a palavra que já havia dito e tranquiliza Abrão. O que nós vamos ver neste vídeo específico é apenas o versículo 6, uma parte muito importante, um evento muito importante entre esses dois eventos principais. Ele é muito importante, o versículo 6 é muito importante, e logo depois da vinheta você vai saber por quê, então me acompanhe. Versículo 6 somente, Abrão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Espírito Santo, fale conosco, nos ensine, nos admoeste, nos formate no tipo de pessoa que o Senhor deseja que sejamos. Há um propósito para nós, cremos nele, queremos responder a este propósito com fé, por isso nos modela segundo a tua vontade. Somos vasos em suas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Deus responde à resposta de Abraão. Abraão recebe promessas de Deus. Deus está dizendo que é o seu escudo, que vai proteger. E Abraão diz, olha, eu tenho visto as suas bênçãos, mas no caminhar contigo, parte disso está confuso para mim. O Senhor não tem me dado um filho próprio e, ao que tudo indica, Eliezer é a pessoa que irá possuir tudo aquilo que o Senhor tem me dado e levar para frente. E Deus diz a ele, olha para o céu, sai do nível da sua perspectiva e tenta enxergar no meu nível. Você não consegue, né? Pois bem, você quer um filho? Eu vou te dar uma descendência que você não consegue nem contar. E se você está caminhando comigo, foi porque eu te tirei da terra de Ur, e esse tirar da terra de Ur e te trazer para cá não é um trazer à toa, você não está vadiando. Você está respondendo a um propósito, que é eu dar essa terra a você e aos seus descendentes. Pois bem, diante destas coisas, o versículo 6 diz que Abraão creu no Senhor, em tudo que Deus havia dito sobre as estrelas, sobre a descendência, sobre a terra. E isso fez com que ele fosse considerado justo. Então a resposta à promessa de Deus é confiar, né? O hebraico é melhor traduzido aqui, no creu, é melhor traduzido por confiou. Ou seja, preste atenção, Abraão leva em conta o Deus verdadeiro, confiável e fidedigno. Abraão é o pai de todo aquele que crê. Então, a fé de Abraão tem como base a palavra de Deus. Ele vê Deus como fidedigno. Se Deus está dizendo essas coisas, se Deus está dizendo que essa queixa que eu tenho de que eu já me movi e Deus ainda não fez, se eu estou me movendo nele, se é Ele que me move, se é Ele que faz promessas e as promessas se cumprem no nível dele, não no meu, creio. Abraão responde a palavra de Deus com fé, mais uma vez, né? Já vimos no capítulo 12 que quando Abraão chega lá na terra que Deus o levaria, tem lá gente morando e ele adora o Senhor. Ele acredita em Deus. Contra a razão, ele dá uma resposta de fé. E agora ele dá uma resposta de fé não apenas para a circunstância, né? Ele dá uma resposta de fé sob a palavra de garantia que Deus lhe dá. Esse evento é muito importante e ele é relatado algumas vezes no Novo Testamento. Por exemplo, em Romanos 4, no versículo 11, Paulo diz: a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía a fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa da sua fé. Gálatas 3,7 diz, logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Capítulo 17, que é o nosso próximo estudo, nós vamos ver Abraão fazendo um sacrifício, correspondendo, mais uma vez, à promessa de Deus, e agora ele, no capítulo 17, que a gente vai estudar depois, ele responde à ordem de Deus e circuncida-se, não apenas corta o seu prepúcio, mas também de todo servo, do seu filho Ismael, de todas as pessoas da sua casa do sexo masculino. A circuncisão é uma marca na carne. Nós vamos ver isso com mais profundidade quando formos estudar o capítulo 17. Mas Paulo está dizendo
para nós, Igreja de Cristo, que o mais importante para ser um descendente de Abraão, ou seja, para estar dentro das promessas de Deus feitas a Abraão, que se cumprem em Cristo, mais importante é crer do que uma marca no corpo. Veja bem, os judeus então se gabam por ser o povo de Deus e possuírem nos seus corpos uma marca física, sinal de pertencimento a Yahvé. Paulo está dizendo, Abraão é pai dos que creem, e não simplesmente daqueles que se circuncidam. Porque a circuncisão que acontece no capítulo 17 é algo posterior à resposta de Abraão no capítulo 15. Ele creu e por isso foi considerado justo. Não, ele fez e por isso foi considerado justo. Logo, não é a justificação, justificação não tem como base algo que faço, mas o quanto creio naquilo que ele diz, naquilo que ele faz. A justificação que então é creditada a Abrão tem como referência o Deus fiel e não o Abrão fiel. Capite? Mas por que isso é importante? Irmão, isso é importante em tantos sentidos para a doutrina da salvação. Meu Deus! A gente acaba achando que justificação é através da nossa obra. Não, não é. A obra é posterior. Agora, o que existe é uma fé na promessa de Deus. Ok? Então, foi creditado a Abraão, a partir de sua fé, justiça, né? Então, isso é diferente de Abraão ter se tornado a partir de sua obra. É Deus lhe creditando algo. Percebe? Então, ser justificado na fé é uma resposta de Deus. A resposta de fé de Abraão, que tem como base quem Deus é e não quem Abraão é. Né? Tendo em vista que Deus deu uma chapuletada nele aí, né? Olha, rapaz, você está achando aí que eu vou te dar um filho? Vou te dar um monte. Você está achando aí que você está andando comigo, você tem direito de chegar o dedo no meu rosto aí, apesar de se colocar como servo? Não, estou dizendo para você que se você se moveu no meu poder. E vai se mover para um lugar, porque o meu poder vai te levar. Você tem experimentado as minhas bênçãos, mas o que eu vou fazer na sua vida, você não pode nem contar. Percebe? Então, o sujeito aqui, ou seja, o que opera a ação, é Deus, e não Abraão. O objeto é a fé. Percebe? Não um ato que dignifica Abraão, que lhe faz justo. Então, a expressão significa que? Expressão, justificação, né? Deus fazê-lo justo. Significa que Deus computa a fé de Abraão na promessa como justiça. Né? Então Deus está fazendo uma série de promessas, Deus está dizendo uma série de coisas. Então Deus pega a fé de Abraão e computa dentro desse contexto todo. Ele crê. E isso então é um start para que as coisas se aprofundem dentro daquilo que Deus está prometendo. Ok? A fé de Abraão, amparada por Deus, é depositada na palavra de Deus. Abraão tem dificuldades de crer, Deus lhe dá a garantia, Deus lhe dá a sua palavra, gera um suporte para a fé de Abraão. A palavra de Deus gera um suporte para a fé de Abraão. Então, Abraão aceita a garantia dada por Deus, crê na garantia dada por Deus de que faria sua descendência mais numerosa do que as estrelas que ele não conseguia contar. Amém? Está em alguma dúvida aqui? Deus declara que ele é justo por crer na promessa, né? Essa promessa de uma descendência e de um território, de uma semente e de um território. Já temos falado dessas duas dimensões. E justo aqui, Abraão se torna justo, considerado, acreditado como justo, porque Deus assim o faz. É um evento grandioso, como já disse, e ele é citado algumas vezes aí no Novo Testamento. Vou citar 3 delas. Olha o que Tiago diz desse evento. Tiago 2,23. Aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Romanos 4,3. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Gálatas 3,6. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Por que eu quis separar esse versículo para nós nos debruçarmos com um pouco mais de calma sobre ele? Porque ele gera uma série de questões dentro da doutrina da salvação. Algumas pessoas dizendo
Pegando, por exemplo, a fala de Tiago e descontextualizando, né, que a fé sem obras é morta, logo a fé está alinhada a uma obra que justifica o homem. Não, a fé não está alinhada a uma obra que justifica o homem. A fé é uma resposta à palavra de Deus, e a palavra de Deus diz para mim e para você, em Efésios capítulo 2, versículo 10, que o Senhor, depois que nos salva, nos faz andar em boas obras, que de antemão, preparou para que andássemos nelas. Né? Então Abraão está tendo dificuldade de crer, capítulo 15, só você voltar no vídeo anterior, e Deus dá suporte para a sua fé. Sob a palavra e a garantia de Deus, Abraão crê e isso lhe é creditado como justiça. É justificado pela fé na promessa de Deus. Ok? E a grande promessa de Deus a Abraão é o Cristo que viria. Então, no Antigo Testamento, as pessoas são justificadas por um Messias que virá. No Novo Testamento, somos justificados pela fé no Messias que veio. Ok? A nossa obra? Não. A nossa fé na obra e na palavra de Deus. Espero que não hajam dúvidas. Se houverem, coloque aí embaixo. Eu respondo você aí embaixo, nos comentários. E se for necessário, a gente faz um vídeo um pouco mais aprofundado sobre isso, mas eu acredito que as respostas estão claras e as questões estão claras também. Beijo no seu coração. Caminhamos então para terminar o capítulo 15 no próximo vídeo. Vamos lá.